A fragilidade dos biomas brasileiros pede uma legislação ambiental segura, correta e firme. Na capacitação tecnológica de hoje, vamos ver que é possível ocupar espaços no Cerrado, um dos maiores biomas do país, respeitando as leis que regem o meio ambiente. Olá, como vai? Eu me chamo Alexandre, sou pesquisador da Embrapa Florestas e no dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma perspectiva um pouco distinta daquela que nós conversamos no momento anterior, em que nós procuramos visualizar a dinâmica, a alteração, digamos assim, a variação, melhor dizendo, fisonômica da vegetação numa condição natural. Agora o nosso objetivo é tentar observar um diagnóstico numa situação de uso, ou seja, dentro de uma fazenda, e nessa fazenda, embora haja lá alguns remanescentes, né, de vegetação original, com algum nível de perturbação, ainda assim algumas características nos interessam, principalmente da perspectiva de como manejar, de como planejar, enfim, a ocupação desse espaço, né? As características dessa fazenda, dessa unidade que a gente chama de unidade experimental, elas são, de modo geral, muito similares àquilo que nós vimos na propriedade com vegetação primitiva que nós denominamos de área de referência. Então, o título da aula de hoje é Diagnóstico Ambiental e Aplicação da Legislação Ambiental em uma Propriedade Rural dentro do Cerrado brasileiro, compreendendo o Cerrado brasileiro como o bioma cerrado, né? Muito bem, esse estudo foi desenvolvido dentro do Distrito Federal, nessa região que é apontada aí por esse ponto vermelho, aproximadamente, e a propriedade sobre a qual nós vamos nos debruçar para fazer esse estudo é essa propriedade que se chama a Fazenda Entre Rios, né? Essa fazenda, no interior do perímetro dessa fazenda, nós elegemos alguns pontos, alguns locais onde nós desenvolvemos esse estudo. O primeiro ponto, a primeira pedossequência, ela está ilustrada por essa faixa vermelha nessa porção aqui da propriedade. A segunda pedossequência fica bem próxima da primeira, ao lado. A terceira delas nessa porção e, por fim, a quarta exatamente nessa posição. Portanto, são pontos completamente distintos da perspectiva ambiental e eu vou nominá-las segundo essa numeração aí, que é um tanto quanto diferente daquela que foi utilizada até esse momento, né? Mas por conveniência eu vou procurar dar sequência aos nossos encaminhamentos aqui de fala, seguindo essa sequência de numeração. Mas, devido ao fato de esses dois pontos serem mais aproximados em termos de características ambientais, eu começo exatamente por eles. Eu vou falar, portanto, primeiro da pedossequência 1, depois da pedossequência 4, para daí, na sequência, encaminhar a discussão para essas duas outras pedossequências que têm nos terços inferiores características hidromórficas bastante similar ao nosso estudo de caso dentro da propriedade referência, né? Então vamos lá. Vamos começar pelas pedossequências, que aqui eu vou denominar de pedossequências não hidromórficas e que correspondem aos pontos 1 e 2 da minha figura anterior, né? Então, a primeira pedossequência, como eu falei anteriormente, ela está localizada nessa extremidade da propriedade, né? E ela, basicamente, aí, se analisado do ponto de vista pedossequencial, ou seja, do terço superior até o terço inferior, ela é composta por uma variação de solos sobre a qual a gente já vai conversar. Essa ilustração é como se nós estivéssemos olhando de cima de uma perspectiva, portanto, espacial, né? Eu estou vendo esse plano em duas dimensões, eu não estou enxergando ainda, isso a gente vai ver na sequência, eu ainda não estou enxergando declividades, eu ainda não estou enxergando a distribuição dentro daqueles blocos, né, bem mais ilustrativos do que isso, mas é bastante claro que desde o topo até a base eu tenho uma variação de solos que começa com os latossolos
e que vai terminar lá no terço inferior com solos um tanto quanto mais rasos, né? Essa imagem é uma imagem do Google Earth, né? E essa imagem ela quer apontar exatamente que a distribuição dos solos determina o tipo de uso que nós temos nessa propriedade. E, portanto, os solos mais aptos, mais profundos, que são esses daqui, e que corresponde exatamente à predominância dos latossolos, eles são ocupados, esse trecho da propriedade é ocupado por atividades agrícolas, enquanto a parte inferior, com solos mais rasos, conforme aquilo que a gente vai ver na sequência, ela não está ocupada por esse tipo de atividade e são destinados efetivamente à preservação ambiental, né? Pois bem, essa é uma perspectiva de cima para baixo dessa mesma área. O que vocês veem é basicamente o terço inferior, onde não há nenhuma atividade agrícola. Vocês conseguem perceber que essa porção aqui ela é uma porção ocupada por vegetação savânica, enquanto o extremo desse terço inferior ele é ocupado lá por florestas já marginais ao curso da água que atravessa a propriedade no sentido leste-oeste. Essa imagem da pedosequência, né, ela quer, com as suas cores, novamente ilustrar a situação de variação das características do solo, né, lembrando que a nossa pedosequência se inicia com o latossolo vermelho, avança para um latossolo amarelo na porção intermediária, avança posteriormente para um cambissolo, que a gente chama de cambissolo áplico, né? Avançando quase já no seu terço inferior, melhor dizendo, para um neossolo regolítico e terminando com um cambissolo dito cambissolo flúvio, né? Vejam que as cores querem denotar o quão distante, digamos assim, do lençol freático nós estamos ou o quanto de interferência de água pode haver ao longo dessa pedosequência. Notem que eu começo com um latossolo vermelho, cujo nome já diz muito para nós, porque nós estamos lidando com cores de matizes muito mais escuras dentro da variação de matizes do vermelho, e, portanto, denota que nós não temos absolutamente nenhuma interferência de lençol freático ao longo desse perfil bastante profundo, né? Gradativamente nós vamos avançando lá no terço médio para um latossolo amarelo, que já denota um nível de hidratação dos óxidos de ferro. Avançamos para um cambissolo, que é um solo um pouco mais raso do que aquele que nós tínhamos a montante. E gradativamente nós vamos avançando para um neossolo regolítico, que nem horizonte B de fato tem, né? De tal forma que nós podemos interpretar esse como sendo um solo extremamente raso e, portanto, jovem em termos de processo pedogenético. E terminamos lá no finzinho da rampa com um cambissolo flúvico, que é o resultado, em última análise, do quê? De uma série de processos, dentre os quais nós assumimos isso. Existe uma interferência fluvial, portanto, uma interferência do rio na sua formação, né? O que eu quero chamar a atenção é de que ao longo de todos os perfis, basicamente, o que nós não temos, diferente dos perfis que nós vamos ver mais adiante, nós não temos interferência de nenhum grau de hidromorfia, embora o fato de eu ter o latossolo amarelo aqui denote que eu tenha um fluxo hídrico, mesmo que em subsuperfície, que determina essa coloração mais amarelecida dos solos. Mas aqui o fator fundamental da nossa análise é pensar que os solos estão se adelgaçando na medida em que eu vou me aproximando dos terços finais. Essa é a característica mais importante do ponto de vista, digamos assim, de análise dessa pedosequência aqui inteira, né? Tanto isso é verdade que esses números aí ilustram quão variável é a declividade ao longo dessa pedosequência. Então, lá em cima, nos latossolos, nós temos algo como 3% de declividade. Na porção média, eu alcanço uma declividade um pouco mais acentuada. Pouco mais, não, muito mais acentuada, na casa de 16%. E essa declividade se acentua ainda mais
atingindo cerca de 28%, podemos até considerar um arredondamento aí na casa dos 30%, portanto, na porção inferior. Isso é um fator importante de análise. Vamos abrir um parênteses aqui. O que significa essa declividade? Isso é bastante importante para a gente ter noção do que essa declividade representa. Então, vamos imaginar que esse triângulo aí, ele tenha a base dele correspondente a 1 metro, poderia ser 100 metros, 1 quilômetro, o que quer que seja. Ele tivesse uma altura de exatamente a mesma medida, ou seja, 1 metro, 1 quilômetro, 100 metros, o que quer que seja. Né? Bom, qual é o tamanho desse ângulo? Esse ângulo é um ângulo de aproximadamente 45 graus. Se a base é tão larga quanto a altura, eu tenho exatamente as mesmas proporções, eu atingi uma declividade de aproximadamente 100% ou 45 graus. Esse é um exercício interessante de se fazer. Se eu reduzir a altura dele a uma escala de aproximadamente 20%, 0,2% da extensão da sua base, a minha declividade é uma declividade cujo ângulo equivale a 20%. Então, isso para ressaltar, para a gente ter mais ou menos uma noção, quando eu ilustro as declividades com as proporções, com os graus de declive, eu estou falando sobre isso. Então, se eu voltasse lá no meu registro anterior, eu veria que a minha declividade de 3% significa que a declividade é bastante baixa, né? Ela equivale a aproximadamente uma declividade de 3 para 100. Né? Se eu voltasse lá naquele mesmo slide, eu veria que a minha declividade máxima está na casa dos 30%. Isso significa que a declividade, numa proporção de largura de base de aproximadamente 100 metros, equivale a uma elevação em 100 metros de aproximadamente 30 metros. Né? Então, são essas proporções que a gente deve pensar quando, por exemplo, eu ilustro naquela minha pedosequência o quão variável é aquela declividade. Eu posso, diante disso, afirmar que as declividades são bastante elevadas no terço inferior daquela minha encosta, conforme eu apontei para vocês. Né? Só por curiosidade, 20% é o equivalente, sem querer entrar aqui na matemática da coisa, né? Essa declividade de 20% que eu estou ilustrando nesse slide aqui corresponde a um ângulo de aproximadamente 11 graus. Aproximadamente isso. Né? Pois bem, dentro dessa perspectiva, rapidamente eu consigo compreender uma coisa. Que na parte superior da minha pedosequência, eu tinha ilustrado declividades bastante suaves, na casa dos 3%, tinha solos bastante profundos, né? E solos sem nenhuma interferência de flutuação do lençol freático. Mais abaixo, no terço médio, já na situação em que eu tenho lá os meus latossolos amarelos e os meus cambissolos áplicos, eu vou ter um solo que vai se adelgaçando e a influência de flutuação de água já começa a ser perceptível. Então, rapidamente eu começo a compreender que esses solos passam a se tornar solos com alguma interferência de água, não por acúmulo de água. É diferente. Nós não estamos falando aqui de hidromorfia, nós estamos falando de drenagem de água não acumulativa do jeito que nós vamos falar mais adiante. O que está acontecendo aqui é que eu estou em terço inferior, está havendo uma drenagem subsuperfície, denotada exatamente pela morfologia dos solos, eles estão mais amarelecidos, e ele está se adelgaçando na medida que gradativamente eu também vou aumentando as superfícies mais declivosas. E com isso, o processo de perda erosiva adelgaça o solo e denota um nível de fragilidade, digamos assim, dessa superfície. Então, se eu fosse observar essas situações que eu estou revelando, sobre a qual nós estamos falando nesse momento, eu diria que os solos mais frágeis, pela situação principalmente de declive, eles estão situados exatamente no terço inferior de encosta, enquanto os da porção superior são solos, digamos assim, muito menos frágeis do ponto de vista de uso, e é exatamente por isso que a agricultura, né, ela está ocupando as porções dos terços superior até médio e simplesmente deixando, do ponto de vista de uso, as áreas do terço inferior corretamente para que elas sejam utilizadas
para a preservação. Ou seja, essas áreas frágeis devem efetivamente ser pensadas como áreas destinadas exatamente para a finalidade de conservação dos recursos naturais.